Sim ou não? Sim. Então vamos nessa. 2 Reis, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quero tomar com você versículo de número 9. Mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, tá bom? Versículo 9. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do espírito que há em ti. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Segure aí e vem comigo para Atos, capítulo de número 10. Já deve estar até marcado, né? Versículos 37 e 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus, de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Completa em alto e bom som toda a igreja. De novo. Amém? Amém? Vira-se para o teu irmão aí. Já oramos. Dá um soquinho aí abençoado nele. Não é nele, é na mão dele. Calma aí, não comecei a falar. Você vai dar um soquinho na mão do teu irmão, tá? E vai dizer para o teu irmão: calma aí, gente, eu não falei nada. Diga assim: a importância da trajetória, a importância da unção na trajetória humana. Vai, pode falar. Fala aí, pô. Já falou? Já? Sente-se, por favor. Gente, eu queria dizer para vocês que nós estamos num ambiente muito propício. Nós temos aprendido, temos ensinado. Obrigado. Que Deus gosta e se manifesta em ambientes preparados para Ele. Isso aqui não é uma euforia gospel. Isso aqui não é um exercício de entusiasmo momentâneo. É importante que você, em cada palavra, a pastora Verena, queria pegar carona de novo no que ela ministrou aqui. Ela disse algo assim: às vezes um momento, é aquele momento. O Espírito Santo, pastora, interrompeu, pastor Tony, o sermão de Pedro na casa de Cornélio. A Bíblia não diz, olha aqui para mim, não se distraia, porque é nesse momento que você pode perder. A Bíblia não diz que Pedro diz assim: agora, quem quer aqui neste dia, nesta noite, aceitar Jesus como Senhor? Ele não fez isso. Ele estava falando, e no meio da mensagem, eu gosto dessa expressão, o Espírito Santo caiu. Todos passaram a falar em outras línguas. Queridos, aquilo transtornou a mente de Pedro, porque o que eu acabei de ler aqui é a continuação do sermão de Pedro. Mas Pedro, naquele instante, queridos, que ele está pregando, o Espírito Santo vem e unge e batiza todo mundo na casa do seu Cornélio. E Pedro dá uma continuidade na palavra, mas houve uma interrupção, porque como a gente já falou em Jardim América, eu repito aqui, Deus não frustra sonhos, mas Deus interrompe agendas. E é bom quando Deus interrompe as nossas agendas, quando nós deixamos de ser donos dela, para estarmos no lugar onde Ele quer que nós estejamos, para ouvir o que Ele quer que ouçamos, para que percebamos algumas coisas talvez imperceptíveis. Olhem aqui para mim, para entendermos que determinadas coisas que queremos de Deus, depende de Deus ter
algumas coisas que Ele quer de nós. Eu vi gente olhando para mim, chegando no final da frase, falei, pronto, perdi. Vocês me entenderam? Vocês estão distraídos, não, né? Teve piscina ontem à noite, pastor? Teve não, né? O que você estava fazendo de madrugada, gente? Você orando pela minha vida. Eu vou repetir. Endossando um pouco mais e aumentando um pouco mais. A orientação, a instrução profética, ela serve também para nos ensinar que quando queremos algumas coisas de Deus, elas só acontecerão quando Deus tiver aquilo que Ele quer de nós. Vamos continuar debulhando o entendimento. Você sabe o que você quer acerca de Deus? Sabe ou não sabe? Quem já fez lista de oração? Quem fez listinha de oração para o ano? Para passar o ano orando, para chegar no final ver? Quem fez? Eu fiz. Quem fez? Fez lá, colocou lá. A gente tem uma urnazinha lá e a gente colocou uma regra na casa. Toda vez que a gente passar pela sala, a gente coloca a mão na urna e ora pelo pedido de todo mundo. Você sabe o que você colocou lá. De vez em quando eu vou lá dar uma bisbilhotada no meu, para eu não me esquecer do que eu mesmo estou orando, que tem gente que esquece até do que está orando. Pede quando Deus faz, fala assim, não acredito. Não é verdade? Agora, eu sei o que eu quero de Deus, mas Deus quer que eu saiba o que Ele quer de mim. A gente tem aprendido que a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal que não se restringe ao meio evangélico, e todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, evangélicos, católicos, espíritas, todo mundo conhece a oração. Só que a gente não presta atenção, querido, que o pão nosso vem depois do faça-se a tua vontade. Ali não é uma petição, ali é uma oração que envolve adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nesse seminário, nesse congresso, nesse retiro, pense no fato de que você veio aqui e Deus está nos falando aqui nessas últimas mensagens sobre unção, a importância dela na trajetória humana, visto que a nossa humanidade ela atrapalha a glória de Deus. É por isso que Paulo aos Colossenses diz que Cristo em nós, Ele é a esperança da glória, porque o homem vivia no território da glória. O homem vivia no território, queridos, da presença. O homem vivia no território da unção. E ele foi expulso da presença de Deus. E a única esperança do retorno disso é o Senhor Jesus. Ele é a esperança da restauração da glória de Deus. Porque Deus fez a mim e a você. Deus fez o bêbado que está lá fora. Deus fez o viciado que está lá fora. Deus fez todos nós para a glória dEle. Mas nós decaímos da glória. Como disse aqui nesses dias, o problema, a crise de Caim não foi a expulsão do jardim. Foi porque ele entendeu que mais do que do jardim, ele estava sendo expulso da presença de Deus. Deus falou assim, você será vagabundo na terra. Você vai rodear a terra, vai andar por aí. Ele falou, o Senhor me expulsa da terra, mas a palavra ali é da tua presença. Como é que eu vou viver sem isso? Porque a pior tragédia do ser humano, queridos, não é a presença do diabo. A pior tragédia do ser humano é a ausência de Deus. Retratando o que Marta disse quando Jesus chega, entre aspas, atrasado para o sepultamento de Lázaro. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O problema não foi o que aconteceu, o problema é que o Senhor estava ausente. Como você e eu sabemos que muitas coisas e tragédias aconteceram em nossa vida, não foi por causa daquilo que o diabo aprontou, mas foi por causa da ausência de Jesus na parada, mandando, comandando, não apenas sendo crido, não apenas sendo acreditado, mas sendo obedecido. Ele sendo não apenas acreditado, mas ele sendo conosco.
Vocês bem sabem que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, e ele andou por toda parte fazendo bem, expulsando demônios, curando enfermos, porque Deus era com ele. Ele não apenas acreditava na presença do Pai, mas andava com ele. E quem anda com ele cura enfermo, quem anda com ele faz o bem, quem anda com ele expulsa demônio, quem anda com ele glorifica o nome dele na terra. Se tem alguém aqui comigo, por favor, diga alguma coisa diante do Senhor, diga: Deus, eu quero isso para a minha vida. E eu estou insistindo nessa pauta de que a glória de Deus, ela está vinculada à presença, como a presença do Filho está ligada à unção do Espírito Santo. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, com muito temor que eu vou dizer isso. Eu creio que esse assunto lhe requer um pouco mais de... Cadê o pastor Tony? Pesquisa acurada, né? Como é que é o pastor falou aqui, né? Pastor Tony, minuciosa, né? Porque eu já falei para vocês que, na minha visão teológica, falar da glória, da presença, são assuntos de extrema profundidade. Mas posso chegar ao entendimento de que só vê a glória quem está na presença. Só está na presença quem está na unção. Amém ou não amém? Estamos entendendo isso? E com muito temor eu quero te dizer isso. Nós estamos muito aquém do que é uma verdadeira manifestação da glória de Deus. A gente até usa uns jargões. Esse lugar está cheio da glória. Deus, na sua misericórdia, até dá uma porção da glória. Mas eu só acredito que a glória está presente quando a humanidade se rende. De vez em quando eu vejo algumas pessoas quebrantadas e tá, aí vejo outros tirando selfie, eu vejo outros tá. Eu falei, não posso acreditar que a glória está aqui, ela pode estar ali, mas quando a glória está, todos se rendem. Então, para a gente viver isso, a gente tem que começar a ampliar esse território chamado presença de Deus, andar nela. E como é que eu faço isso, pastor? Nesses aprendizados sobre o que significa unção. Você estudou comigo sobre o significado, compreendendo a unção, e ontem falamos sobre a relação entre o altar e a unção. Mas hoje eu quero falar sobre as exigências da unção, porque Deus é um Deus exigente. Deus tem exigências, porque se Ele não tivesse exigências, Ele não seria Senhor. E Senhor não pede, Senhor exige. E esse é um discurso profundamente incômodo para uma geração que está nascendo nesse tempo, chamada geração mimimi. Então você formou os mimizentos e os mimizizadores, aqueles que formam os mimizentos. Aquele que pastor Luciano disse aqui, vai, eu vim aqui te perdoar porque eu estou ferido com você, estou magoado. A gente fala uma coisa e as pessoas estão magoadinhas, chateadinhas, oprimidinhas. Eu ia falar endemoniadinha, mas não vai ficar bem. Já falei. E aí sai, vai embora, como se a mudança de geografia mudasse emoções. As emoções não habitam na geografia, elas habitam na alma. Eu não sei se você sabe o que eu vou falar aqui, é profundo demais para você suportar, mas para onde você vai, tua alma vai. Profundo, fiquei até arrepiado com isso que eu falei. Não conheço ninguém que vai embora e a alma fique. Não é verdade? Você leva a tua alma, mano, e as suas emoções estão dentro dela. Se você ler meu livro Zicron, você vai entender isso. Se você já leu, lê de novo. E nesse livro eu digo sobre essa realidade, de que a minha alma é composta de mente, emoções e vontade. O que entra na minha mente entra através do que eu vejo, do que eu ouço, principalmente, e cria em mim um tipo de emoção, ruim ou boa, e que me dá uma vontade ou de me suicidar ou de matar alguém. E não me olhe com essa cara de bonzinho não, que você já tem vontade de matar alguém.
Ou não? Eu sei que sim. Não era para matar, para ir para o inferno, mas pelo menos para ir para a glória. Vai primeiro do que eu. É na verdade, né? Você não chega àquela vontade, não, vou pegar uma. Não, você mais que dá vontade de desganar, dá. Seja crente. Eu sei que é pecado, mas confessa esse pecado. É na verdade. Eu acho que até aqui no retiro, você olhou para o meliante, olhou para a piscina e falou: olhou para o tobogã, né? Nós somos assim. Depois passa, né, pastor Luciano? Depois passa. Mas a grande questão é que as exigências de Deus passam por isso, queridos. E eu não posso, presta atenção neste detalhe muito importante. Eu não posso desassociar essa palavra de quem a inspirou. Eu não posso desassociar a presença do dono dela. Eu não posso desassociar a unção da pessoa, porque a unção é uma pessoa e não isso. Por isso a gente pensa assim: a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A gente fica assim. Deixa eu aproveitar que eu já disse o nome. O Tadeu está presente? Tá? Tem certeza? Me mostra a presença dele. Me mostra. Perceberam? Eu não pedi para você mostrar o Tadeu, eu pedi para você mostrar a presença dele. É possível? Porque é impossível desassociar a presença da pessoa que a carrega. Então, quando eu falo de presença de Deus, eu não estou falando de um ambiente, de umas áureas, de uns fluidos. Estou falando de uma pessoa que está em nosso meio de modo insubstituível. A presença dele é Ele. A presença dele é Ele. Alguém, por favor, diga alguma coisa em nome de Jesus. Diga: a Deus, eu preciso entender que o Senhor é a tua própria presença. A unção é a própria presença, não é algo separado dele, queridos. Entenda isso. Ele disse para Abraão: anda na minha presença. E essas exigências que me levam a níveis de compreensão, que me levam a níveis de entendimento, porque se aqui muda, tudo muda. Se aqui muda, o resto muda. Deixa Deus mudar tua mente e o resto pode deixar que Ele vai saber fazer. Porque o problema é Deus mudar a nossa mentalidade. Por isso que o óleo, quando vinha, ele vinha sobre a cabeça. Por isso que a palavra-chave de entrada no reino de Deus chama-se arrependimento, do grego metanoia, que é mente nova, mudança de mente. Ninguém entra no reino sem uma mente formatada, porque enquanto você for gerente dos teus pensamentos, sua vida nem a minha nunca mudará. Quem já ouviu essa frase? Eu penso assim e está acabado. Quem já viu essa frase? Faz conta que não foi você. Mas eu acho. Quem já viu essa frase? Esse é o teu problema, é o meu também. Aí você lê comigo um texto de um moço que andava com o seu profeta. E ontem eu falei da roupa dos pais sendo transmitida aos filhos, porque nós precisamos levantar uma geração que vem, querido. E nesse meu livro Flechas na Aljava, eu falo de uma judia muito conhecida no meio educativo, acadêmico. Chama-se Hannah Arendt. E Hannah, ela foi por muito tempo prisioneira num campo de concentração de Hitler. Ela era judia. E ela, quando foi liberta, conseguiu se libertar, conseguiu. Soldados russos, né? Vocês conhecem a história, exterminaram com o nazismo. E Hannah começou a ser escritora. E ela, que tinha tudo para ser alguém, pastor Luciano, traumatizada com liderança, foi uma das grandes apologistas, uma das grandes defensoras da necessidade de uma liderança, porém saudável, e não hitleriana, não nazista. Só que Hannah escreve uma frase que eu repito no meu livro. Ela diz assim: é preciso salvar as novas gerações desta geração e esta geração das novas gerações.
Parece confuso. Mas o que Hannah queria dizer é que essa geração que está chegando não pode herdar as mazelas dessa que chegou primeiro. Mas também as gerações que chegam trazem suas ideias e estragam valores inegociáveis. Hannah foi muito feliz nessa sua interpretação da vida, do mundo. E eu vou nesse veio de Hannah dizendo para você a mesma coisa. É preciso salvar essa nova geração das mazelas dessa geração que chegou primeiro, mas ao mesmo tempo é necessário fazer com que a geração que já está não tenham valores inegociáveis violentados. Para continuarmos dizendo que oração ainda funciona, que palavra de Deus continua sendo o veio da Bíblia, que santidade continua sendo santidade, que pecado continua sendo pecado, que céu e inferno existem e nós queremos ir para o céu. E nós vamos entrando aqui para preparar, e a Bíblia relata aquilo que eu chamo nesse meu livro Sociedade dos Profetas Mortos, de convergência profética e não uma divergência profética. Eu tenho ministrado em alguns lugares falando sobre esse assunto, de que eu acredito que a geração que está chegando não veio para atrapalhar a que está, mas também acredito que essa que está não se tornará assassina dos que estão chegando. Porque eu não acredito, queridos, numa geração que veio para me substituir. Eu acredito numa geração que veio para me suceder. Porque os substituídos falharam no propósito, mas aqueles que foram sucedidos, eles estão dando continuidade àquilo que já começaram. E Deus vai levantar sucessores e não substitutos, através dos teus filhos, através dos teus discípulos, através desta igreja. Alguém pode concordar comigo aqui em nome de Jesus? Você não veio para substituir seus pais, você veio para ser uma continuidade da história deles. Pastor, mas a história do meu pai foi terrível. Você tem a oportunidade de escrever uma bela história e honrar a memória dele. Pastor, meu pai não prestou, me permita usar essa expressão. Pastor, meu pai foi um alcoólatra, que foi o meu caso. Um homem honesto, trabalhador, mas um alcoólatra. E de que modo eu posso honrar a memória dele? Falando que ele foi alcoólatra? Não. Posso falar uma coisa que pode parecer arrogância? Ele deixou uma coisa boa aqui no mundo. Ele pode ter feito muita coisa certa, mas ele me fez e em Deus eu dei certo. Porque fora de Deus a gente tem tudo para dar errado, mas em Deus a gente tem tudo para dar certo. Só quem tem alguma coisa para dar certo aí pode liberar um aplauso na presença dele, celebrando a ele, celebrando a ele. Não é o que o teu pai foi, não é o que o teu pai fez, não é o que a tua família fez, é quem você é hoje. Onde estão os príncipes e princesas que podem celebrar a ele? Aleluia! Deixa eu dizer para você, olha a convergência, Marquinhos, profética. Elias e Eliseu, dois dos maiores profetas de Israel. Eliseu, o primeiro, segundo alguns teólogos, fundador da primeira escola de profetas, mas ele já era aluno de Elias. Queridos, a Bíblia não conta com detalhes, mas Elias, ele era sobrenatural. Os discípulos dele estavam acostumados com Deus pegar ele e lançar nos montes. Tanto é que quando ele sumiu, às vezes Deus pegou e jogou de novo no monte desse aí. Era normal isso. Ele está orando e fala para Acabe: Acabe, meu discípulo viu uma nuvem pequenininha, tamanho da mão de um homem, pode correr que vai vir grande chuva. Só um doido ungido para falar uma coisa dessa. Pode ir que eu vou depois. Acabe foi no carro, Elias foi correndo e chegou primeiro. Diz para mim que ele correu normalmente, porque a gente não se move no natural. Eu estou falando algumas coisas para algumas pessoas e serve para a minha própria vida. Que tem coisa que a gente se sente tão atrasado. Tem coisa que a gente fala assim: o tempo passou. E o tempo, queridos, o tempo, ele não perdoa. O tempo passa mesmo. Mas Deus pode nos dar pés tão ligeiros, tão ligeiros, tão ligeiros, que a gente pode chegar à frente de quem saiu primeiro do que a gente.
Eu creio nessa realidade. Que Deus te dê pés sobrenaturais, que Deus te dê graça, para você não ficar choramingando, dizendo, o tempo passou, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Eu estou declarando profeticamente na unção do Espírito que Deus lhe dará pés ligeiros, para que você chegue e veja o que os outros não viram, em nome de Jesus. Assim como Pedro saiu junto com João, mas ele viu aquilo que João não viu. Em nome de Jesus, tem alguém vivo aqui que pode soltar um grito de celebração na presença dele, em nome de Jesus. E esse moço, Eliseu, Mateus, estava sendo educado, Lucas, o tempo todo por Elias. Meu filho, é assim que se procede. Meu filho, é assim que se age. Nós precisamos de uma geração que chegou primeiro que diga isso. Eu quero provocar em você isso, para que você não fique na sua família dizendo, eu não quero que você passe pelo que eu passei, eu não quero que você viva os sofrimentos que eu vivi, eu quero dar tudo que você não teve. Ao invés de você querer dar para o teu filho tudo que ele não teve, dê a ele tudo que você sabe. E tem autoridade em Deus para dizer assim, eu quero que você viva o que eu estou vivendo a partir do momento que a unção veio sobre a minha vida. No nome de Jesus. Elias chama Eliseu e diz assim, eu vou ser tomado de ti. Foi um diálogo posterior ao disse-me-disse que estava correndo na cidade. Cuidado para você não ficar por aí com disse-me-disse, querido. Você tem um aparelhinho aí, queridos, que muitas das vezes ele fere Êxodo capítulo 23, que está escrito assim, não espalharás fake news. Está na Bíblia. O que é fake news, gente? Notícia falsa. Não espalharás notícia falsa. Eu só fiz o inglês porque eu sou meio metido. Notícia falsa não é fake news? Está lá em Êxodo 23. E a gente fica por aí. Aí os discípulos, estou sabendo por aí. Querido, quando um crente falar para você, estou sabendo por aí, sai de perto que ele é fofoqueiro. Estou sabendo porque ele não deu a pessoa. Estou sabendo por aí que o teu Senhor vai ser tomado de ti. Estou sabendo por aí, eu ouvi falar por aí que sabe quem está saindo? Sabe mais quem está saindo? E Eliseu não dava confiança. Ele falava, eu sei, cala a boca. Ele estava dizendo o seguinte, cala a boca como eu, porque eu sei e não estou falando, e você sabe e está falando. E ficaram perturbando ele. E um dia Elias sai e fala, fica aqui, eu vou contigo, fica aqui, eu vou contigo, fica aqui. Foi para o Jordão, foi para Jericó, Betel, Jordão, Jericó. E quando chega no Jordão, Elias pergunta para Eliseu, o que você quer antes que eu seja tomado de você? Querido, se um dos profetas que me antecederam aqui chegasse para você e falasse assim, olha, hoje é o último dia do retiro, o que você quer que eu te faça? Você ia pedir para ele orar para abrir uma porta de emprego, para te dar um namorado, uma namorada, para Deus quebrantar o coração dela, porque ela não te percebe, porque você está sem o aroma da unção. O que você ia pedir, querido? Querido, Eliseu olhou para ele e falou assim, eu quero porção dobrada do que tu tens. Meu Deus do céu. Gente, isso me assusta. Aí ele falou, eu quero fazer o dobro do que tu fizeste. Quero que tu me toques. Queridos, e olha a palavra do profeta, porque a unção tem exigências. A gente está numa era, pastor Ronaldo, que as pessoas só querem fazer assim com a mãozinha, a gente colocar a mão e depois Deus que se vire. Não queremos obedecer às exigências. O que você quer, meu filho? Eu quero porção dobrada do Espírito que tem em ti. Qual foi a resposta? Receba? Não. Dura coisa você pediu. Mas não é impossível não, Eliseu. Tudo está aqui, Eliseu. Tudo está na visão, Eliseu. Se tu me vires, vai acontecer. Se não vires,
Não vai acontecer. Porque Deus não presenteia quem não enxerga o que Ele está fazendo. Porque quando você não enxerga quem está fazendo, você apenas celebra o que foi feito. E mais importante do que aquilo que foi feito é quem fez. Oh meu Deus, a igreja foi embora. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então repete o que eu disse. Você me enganou, não me enganou? O que é, gente? Eu sei que você entendeu, só não está sabendo coordenar. Quando você não sabe quem fez, você apenas celebra o que foi feito. E mais importante do que aquilo que foi feito é quem fez. João 9, amados. O cego foi curado. E de repente ele se apresenta a Jesus. Jesus fala assim: você sabe quem foi que te fez? Ele falou: não. Conversando com Jesus. E não sabia que Jesus que o curou. Eu falei: fui eu que te curei. Por que Jesus fez questão de se apresentar para ele, para dizer: fui eu que fiz isso? Porque ele estava nos ensinando que mais importante do que o milagre que você recebe é quem executa o milagre na sua vida. A gente vai celebrar muitos milagres, mas é importante que a gente, acima de tudo, aponte para quem fez. Porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glorifica o nome dEle, se isso é uma verdade para você. A unção tem exigências. Diga, a unção tem exigências. Isso. Então, queridos, deixa eu começar a pregar. Obrigado. Vai ficar você e eu aqui. Diga comigo, número 1. Diga, primeira exigência da unção. Não, mas fale forte em nome de Jesus. Reconheça o momento da unção. Fale alto para eu te ouvir, que eu não estou te ouvindo direito. 2, 3 e já. Reconheça o momento da unção. Anote aí, 1 Reis. Primeiro, não é segundo. 1 Reis 19, 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Elias passa por Eliseu. E ele estava cuidando de algumas juntas de boi. 12. E ele passa por ele, Elias, antes de se conhecerem. Joga sobre ele o manto. Presta atenção nisso. Joga sobre ele o manto. E no ato que ele passa o manto sobre Eliseu, já era o decreto. Já era o decreto de que eles tinham sido separados para ser profeta juntamente com Elias. Como diz a expressão bíblica, deitar água na mão do profeta. Deitar água na mão do profeta é isso aqui, ó. Todo mundo que veio aqui trazer uma garrafinha para os pregadores deitou água na mão do profeta. E quando ele faz isso, ele fala assim: vem comigo. E Eliseu falou assim: eu vou lá me despedir dos meus pais. Olha só a resposta do profeta: vá, mas saiba o que foi que eu te fiz. Saiba o que aconteceu com você. Jardim América, Carisma, olha aqui para mim. Assim diz o Senhor: saiba o que aconteceu com você, porque Deus passou mantos aqui nesses dias. Você vai voltar para sua casa, mas volta para lá debaixo da unção do manto que o Senhor passou sobre você. Porque tem gente que não tem mais esperança nenhuma, mas quem entende, quem interpreta a linguagem bíblica e profética vai entender. Gente, havia na época de Jesus escolas para rabino, e nem todos eram aprovados. Alguns tinham uma esperança de entrar, mas dado a uma certa idade já não poderiam entrar mais. Eles eram escolhidos por outros rabinos mais velhos, e eles então faziam com que aquelas pessoas fossem separadas e outras não. Então quem não era aceito numa escola rabínica ia ser agricultor, ia ser pescador, ia ser pecuarista, mas não seria rabino. Porque quando um rabino aceitava alguém na escola rabínica, ele pegava um manto e passava sobre os alunos. E quando passava sobre os alunos,
ele dizia para os alunos: vinde após mim. Jesus passa na beira de uma praia. Um monte de jovens que já não eram mais rabinos, porque eram agora pescadores. Jesus não pega um manto literal, mas a expressão rabínica: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Era o início na mente de alguém que disse: eu ainda tenho chance. Eu fui reprovado lá pelo rabino da terra, mas eu estou recebendo agora uma autorização do maior dos rabinos. E assim diz o Senhor para você: pode não ter nascido em lar evangélico, mas o manto está sendo passado, e Ele está dizendo para você: vem após mim, e eu vou fazer de você pescador de homem. Oh meu Deus, eu acho que você pode fazer esse negócio melhor. Eu acho que você não está entendendo que o Senhor está te dizendo: ainda tem chance. Eu estou passando o manto e estou te dizendo: vinde após mim, e eu farei de você um pescador, uma pescadora de gente, de almas, para a glória do meu próprio nome. Você diz um amém? Sacode uns 3 ou 4, fala: tem jeito pra gente. Fala: tem jeito pra gente. Fala pro teu irmão. Querido, reconheça o momento da unção. Dimas, a unção tem um momento. Quero dar uma palavra específica aos meus pastores que estão aqui comigo, com todo respeito a vocês. Quero dar uma palavra específica aos líderes que estão aqui. Discernam e respeitem o momento da unção, porque o momento da unção não é o meu programa. O momento da unção não é a minha agenda. Tenho a honra hoje, não somente hoje, de alguns dias, ter meus filhos no altar compartilhando comigo. E eles sabem que não estão aqui só por causa de um dom, porque eu já disse para eles, eles sabem disso, está no meu livro, mas antes de estar no meu livro, já estava na mente e no coração deles, que o dom me faz tocar um instrumento, mas a unção me faz tocar a alma das pessoas. Não me adianta alguém que tem habilidade para tocar e entender isso, o momento da unção. E eu falo para eles, os músicos que estão aqui, ao de convir comigo, que você pode ter um repertório total, mas tem um momento que parece que Deus fala: é essa música que eu quero. Quem já percebeu isso? Parece que Deus dá uma descida e fala: aspira, joga para dentro, porque é o momento da unção. Queridos, eu confesso a você, eu tenho medo de tocar no momento da unção. Não é fácil para mim subir aqui, porque eu tenho meu esboço, uma programação, e falar. Eu não quero, eu quero discernir o ambiente. Eu quero discernir porque eu quero partir da unção para a presença, e da presença para a glória. E a hora que a glória chega, eu sumo e ela aparece. Em nome de Jesus, entenda isso. Entenda o momento da unção, o momento que diz: Deus, é aqui, é agora, é nesse momento, é isso aqui que eu quero. É você compreender onde Ele está. Alguém está me entendendo, queridos? Alguém está me entendendo? Diga assim para o teu irmão, depois eu explico. Faça a entrada no ponto correspondente. Fala, depois eu explico. Fala para os três. Fala mesmo, irmão. Fala, vai, minha filha. Vai, se mexe, fala isso. Fala para quem está atrás de você. Vai. Fala, faça a entrada no ponto correspondente. Não adianta ficar fazendo portas, queridos, se Jesus não estiver lá onde você abriu. A Bíblia fala que 4 homens, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, subiram o telhado. Aí subiram o telhado, não, antes deles baixarem, a Bíblia fala que eles fizeram uma abertura no ponto correspondente onde Jesus estava. Aí eles acharam Jesus. Depois que meus olhos se abriram para isso, toda vez que eu vou pregar, eu fico assim: onde é que está o ponto correspondente? Porque Ele não está agindo em qualquer lugar, nem em qualquer um. Marcos capítulo 2. Fizeram abertura no ponto correspondente. É aqui, queridos. Eu não sei se você já teve, talvez com outra expressão, essa experiência, mas é bom demais quando você olha para Jesus e fala: te achei. É aqui que tu tá, né, Jesus? É aqui que o Senhor tá.
Aqui, encontrei. Imagino quando eles abriram, ouviram a voz, olharam para o doente e falaram: fica tranquilo, é aqui. É aqui que você vai ser curado, é aqui, porque ele age em lugares específicos. Por isso que eu não entro nessa de você dizer que não está se sentindo bem nessa igreja, você vai para outra, porque você tem que ir para uma igreja que você se sinta bem. Não, você tem que ir para uma igreja que te treina a fazer o bem. E muitas das vezes você tem que obedecer às exigências desta unção. Respeitem, pastores, o momento da unção. Não estraguem o programa de Deus com sua agenda. Queridos, preste atenção numa coisa. Uma das orações que eu faço é saber: Deus, é para eu pregar. Eu saí daqui ontem passando um pouco mal, alguma indisposição. Queridos, eu já falei para vocês que se eu demorasse a nascer mais um pouco, eu ia nascer um papagaio. Eu gosto de falar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar, querido. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Eu já estava preocupado não com o problema que eu estava sentindo. Eu falei: meu Deus, será que eu não vou pregar? Eu já estava fazendo plano para pregar passando mal. Mas é vício, né? Crise de abstinência. E eu estava assim: Deus, mas ao mesmo tempo pensando: Deus, usa quem o Senhor tem que usar. Por isso que a Bíblia fala assim: se um profeta estiver falando e a outro for revelado, cale-se o primeiro. Vamos procurar prestar atenção no momento da unção, queridos. Por isso que às vezes a glória não vem, porque as pessoas ficam assim de bobeira. Quem já ficou de... Por que eu gosto de ficar de pé para ler a palavra? Primeiro, porque é respeito, é reverência. Segundo, que é uma maneira psicológica da pessoa ter atenção e foco do que está sendo feito. Você já estava ali, vamos abrir a Bíblia, só em abrir você fala assim: eita, glória a Deus. Já teve texto que alguém abriu? Ei, aí tu já está na unção. Aí vem alguém e fala assim: onde é que é mesmo, hein? Estava onde? Se é um novo convertido, beleza, está chegando agora, não conhece. Mas às vezes um crente Tibúrcio. Lembra do Tibúrcio? Ali já há um tempão, cascudo. Onde é que é mesmo? Então a gente precisa entender o momento da unção. E às vezes o momento da unção, querido, não está nem na pregação, porque o culto é dele. Eu não entendo que a pregação é a parte mais importante. A parte mais importante é desde o momento que ele chega e diz assim: eu estou aqui, o culto é meu. O culto é meu. Em nome de Jesus, vamos entender isso, para a louvor e glória do Senhor. Diga comigo, segundo lugar, diga: ande perto de quem tem unção. Isso, dá uma cotovelada gospel nos 3 ou 4, fala assim: olha lá, e ande perto de... Oi, irmã, é uma cotovelada, viu? A irmã dá um jab de esquerda. Ande perto de quem tem unção. Segundo Reis, capítulo 2, no versículos 1 ao 8, um texto que eu li com você, né? A Bíblia fala que para onde Elias ia... Oh, meu Deus, fiquei no vácuo, gente. Para onde Elias ia? Lógico, gente, ande com quem tem unção. Oh. Para onde Elias ia? Eles ia. Queridos, e uma santa teimosia se apoderou do discípulo. Ele falou: fica aqui. Não fico. Gente, que discípulo é esse? Malcriado. Eu vou ali, rapaz, fica. Não vou, eu vou contigo. Estou contigo, não abre, Elias. E Elias ia, Eliseu ia. Querido, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, as maiorias das versões dizem que as más conversações corrompem os bons costumes, mas a versão original é: as más companhias corrompem os bons costumes. Até porque você não conversa sozinho. Então pressupõe no mesmo termo grego que conversação ou companhia dá a mesma coisa, porque você só conversa na presença do outro. Quem conversa sem estar na presença de alguém está falando sozinho, logo deixa para lá, né? Você conversa com alguém.
seja por telefone ou não, mas conversando com alguém, tem uma companhia. As más companhias corrompem os bons costumes. Colhe com quem tem unção, gente. Chegue perto, olha aqui para mim, de quem tem interesse pelos valores que você tem, não pela performance do teu corpo. Não era esse o assunto, vocês são... Colhe com quem tem interesse pelo que você tem, e não é a performance do teu corpo, mas a tua inteligência, os teus valores. Ou tem interesse pelo que tu tens, ou você tem interesse nos valores que essa pessoa tem para oferecer. É assim que eu quero colar com essa pessoa. Quero andar com essa gente. Você imagina o papo entre Elias e Eliseu, gente? Eu entendo quando os discípulos ficaram irados, quando a multidão estava lá com fome. Eu entendo. Jesus chamou para eles ficarem sozinhos. Imagina você fazer um piquenique com Jesus. Aí chega uma galera para atrapalhar. Eu entendo. Mas em nome de Jesus, qualifique seus relacionamentos. Quero te fazer uma pergunta. As pessoas com as quais você se relaciona, quando você se afasta dela, você se sente mais pobre ou mais enriquecido? Pense nisso. Essa 1 hora de conversa que você teve te acrescentou o quê? Queridos, eu estou te dizendo isso, que eu passo por isso. Tem gente que eu saio dali e falo, meu Deus. E além de ter gente que me empobrece, tem gente que me rouba. Não é verdade? Gente, às vezes, olha, fim de culto, gente, fim de culto. Eu já fico assim no fim de culto, sabe? E eu já conheço alguns. Aí vem, eu converso com um. Falei, vou sair na porta. Aí ele é estrategista, ele vai para a porta. Aí começa assim, pastor, essa sua mensagem. Falei, meu Deus, vem coisa. Falei, glória a Deus, você recebeu. Recebi, pastor, mas ó, a luta. Fulano de tal tá assim, fulano de tal tá assado, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Deus usou o senhor, viu, pastor? Mas Deus não quer. Eu falei, o diabo tá usando você. Vai roubando, vai sugando. Você não consegue, sabe? Fala, meu irmão, mas sabe, mesma coisa, querido. Já falei isso aqui. Jardim América me conhece há mais de 20 anos. Querido, eu não oro por ninguém depois de fim de culto. Já vim com a cabecinha de posição de mão. Eu já fiz tudo aqui, já me emborrachei, já preguei, já profetizei. Aí tu quer uma oração especial? Ah, pastor, não ora? Não, lógico que eu vou orar. Mas não vou orar muito bem, não. Eu vou orar, a pessoa. Mas sabe por que a minha indignação não é que eu não quero orar, não. É porque a pessoa não entendeu que o que muda a vida dela não é a minha oração, mas é a atitude dela com relação ao que veio do altar. É isso que muda. Esse recebo, entendi. Cola com gente que te enriquece, não que te roube. Cola com gente, querido, que tem algo para te acrescentar, amados. Eu já falei isso aqui uma vez. Aqui não, lá na igreja, lá em Jardim América, para vocês. Não é que eu só quero ficar falando de Bíblia, não. Não é isso, não. Eu converso de tudo, brinco, conto piada de crente. E eu sou ruim de contar piada, gente. Eu só tenho uma piada que todo mundo ria e eu esqueci. A única piada que todo mundo ria, eu esqueci. Tu já tava, puxa, aquela era legal, né? Piada de crente, uma piada boa, dava pra contar. Eu esqueci a piada, é a única que eu sei contar. Eu gosto, mas eu gosto de falar de Deus. Eu gosto de falar de amigo. E tem gente que não tem nada para passar para você. Tem gente que só tem Bíblia num momento como esse, não tem relacionamento com Ele. Colhe, querido. Vá para onde tem gente que tem algo para você herdar. Vá. Eliseu teve, querido, mais ação profética do que Elias. Mas ele pediu porção dobrada do que havia nele. Ele quis ir além. Porque, queridos, o meu sonho não é que os meus filhos sejam iguais a mim, que eles sejam melhores que eu. O meu sonho é que os meus discípulos façam mais do que eu, porque Jesus falou isso, que meus filhos não são meramente o resultado biológico de uma relação sexual. Meus filhos são continuidade de uma história como os seus também são. Então eles estão dando continuidade a uma história. Por isso que a minha vida hoje honra o meu pai, apesar dele não ser de Deus.
porque a descendência dele conheceu o Senhor. E a Bíblia diz que Deus fará misericórdia até 1000 gerações daquele que o teme. Alguém entenda isso em nome de Jesus. Há um legado, há uma exigência. Colhe com gente que vai te enriquecer, queridos. Colhe com gente que não vai roubar o que você recebeu. Faça isso, colhe com alguém que quer receber o que você tem para dar para ele. Por que Jesus saiu de certos ambientes? Porque ele não foi recebido naqueles ambientes, queridos. Como que alguém prefere o endemoniado do que Jesus? Foi lá em Gadara. O cara dava espetáculo, andando pelado na rua, quebrando corrente, dormindo em cemitério. Jesus liberta o camarada e as pessoas expulsam Jesus. Jesus expulsa o demônio e as pessoas expulsaram Jesus. Porque ele era um espetáculo. Agora acabou, agora ninguém... O que eu vou botar agora no meu story? Não dá nem pra botar no status. Pô, tava legal, tu levei o cara, quebra a corrente. Agora Jesus vem, ainda deu prejuízo pro dono dos porcos. Porque os porcos ficaram endemoniados e se precipitaram. Jesus só chega para fazer essas coisas, né? Estragou o comércio do porqueiro, estragou o circo da cidade. Aí foi lá, estragou tudo e foi embora para o outro lado. Aí chegou do outro lado na casa de Jairo e mandou todo mundo sair da casa de Jairo. E ele ficou com os discípulos. Ele só chegava para fazer essas coisas. Acabou de vir lá, de fazer uma arruaça nos gadarenos. Agora vai fazer uma arruaça na casa de Jairo. Todo mundo chorando, a menina vai, sai todo mundo. Fica só os discípulos e os filhos os pais da criança. Ele era assim. E os discípulos colados com ele. No nome de Jesus, escolhe com quem se interessa pelo que você tem. Gente, eu não sou nenhuma celebridade, mas eu nunca deixei de ser recebido com a minha família em Jardim América com celebração. Uma das razões que nos fazem amar vocês é porque vocês nos celebram. Isso é muito bom, porque milagres acontecem onde existe essa conexão. A Bíblia diz em Lucas 8 que Jesus chegou e todos o receberam com alegria, porque todos o estavam esperando. A alegria foi resultado do fato de estarem esperando. Ande com quem se alegra com você, ande com quem se entristece com você. Se entristeça com a tristeza de quem você ama. Relacione-se num nível de qualidade, porque o reino de Deus versa sobre esta palavra relacionamento. Diga a segunda exigência. Não. Oh, não. 1, 2, 3 e já. Diga, encare os desafios da exigência. Encare os desafios da exigência. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Você quer poder de Deus? Vocês querem unção do Senhor? Poder e autoridade? Capacidade e direito? Então, queridos, se submeta, exerça, encare os desafios necessários. Você vai sair daqui, meu filho, jejue mais, leia mais, continue o retiro em casa, porque o que vai acabar é a reunião. O culto continua, porque culto não acaba, culto é estilo de vida. Agora eu tenho uma notícia muito boa para você. Se você quiser receber, receba. Se não quiser, eu vou dar assim mesmo. Quando Eliseu deu a resposta ao questionamento do mestre, Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. E ele disse: dura coisa pediste, mas se você me vir, você vai receber. E queridos, eu tenho uma notícia muito boa e teológica para você. Por favor, pare de orar pedindo unção dobrada. Com todo respeito aos líderes, às pessoas que fazem isso: Senhor, me dá unção dobrada, me dá unção dobrada. Não, meu irmão, unção dobrada é período veterotestamentário, porque na nova aliança o Espírito foi dado em plenitude. Ele não vai te dar porção do Espírito, ele vai encher você na plenitude do Espírito Santo. Então só quem quer essa plenitude, por favor, faz alguma coisa em nome de Jesus. Diga a Ele: Deus, eu preciso de plenitude. Ah, meu Deus, eu acho que você não está querendo o que eu estou te falando, não. Em nome de Jesus, exerça agora, submeta-se agora à exigência da unção, dizendo: Deus, eu quero, Deus, não porção dobrada, mas a plenitude do Senhor na minha vida. Alguém diga algo em nome de Jesus. A igreja foi inaugurada
no livro de Atos capítulo 2. E a Bíblia não diz que Deus pegou uma porção que estava em Moisés ou em qualquer outro veterotestamentário e jogou na igreja, não. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que de um vento veemente, que encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Todos foram cheios, todos foram cheios. Meu irmão, não me olha com essa cara de vazio, porque eu estou te dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, por favor, diga algo: Deus, eu preciso ser cheio, Senhor, porque se for cheio, minha linguagem muda, meus sentimentos mudam, minha mente muda. Onde existe a plenitude, não existe brecha. Alguém me entenda? Onde existe plenitude, não existe brecha. Onde existe plenitude, não tem lugar para mais nada. É Cristo em tudo, é Cristo em todos, Cristo tudo em todos. Alguém pode falar alguma coisa e celebrar a presença dele? Ora, machora, manarabas. Diga: quarto lugar, exerça. Gente, depois copia. Olha para mim, crente. Fala com força, fala: quarto lugar. Isso, exerça a unção recebida conforme o modelo ensinado. Calma, calma, calma. Vai dar tempo. Diga: exerça, Amanda, a unção recebida. Desculpa, conforme o modelo ensinado. Só vocês, vai, 1, 2, 3 já. Vai, Amanda. Exerça a unção recebida conforme o modelo ensinado. Por favor, querido, seja um reprodutor dos ensinos que você recebe. O lindo do ensino é isso, Douglas. O lindo do ensino é você reproduzi-lo na vida de outros. Discípulos são reproduzidos na vida, discipuladores são reproduzidos na vida dos discipulados. Eu preciso me ver em você. Nós estamos usando o culto de quinta-feira para deixar as pessoas mais novas pregarem. E nossa igreja, ela é uma igreja composta numa boa parte de gente sem experiência com Deus. E eu prego a maioria das vezes. Sempre preguei muito, tanto em quantidade quanto também em extensão de tempo, vocês sabem disso. E eles foram, percebi, sem que eu ensinasse, que eles foram pegando o modelo. Queridos, eles sobem ao púlpito, quinta-feira se enrolam, mas todos eles assim: anote o tema. Aí começa a falar um pouquinho de coisa com coisa. Aí fala: primeiro tópico. Aí dá uma olhadinha. Eu falei: rapaz, eles estão pegando. Aí vai indo. Aí o primeiro não tem a ver com o segundo não tem, sabe? Mas é palavra de Deus. Eu fico lá, peço bônus. Aí anoto todas as mensagens deles. Depois falo: ó, aí tu vai pegar o esboço do cara. Tem 4 mensagens numa mensagem só. Mas está ali anotado. Eu comecei a entender que eles estavam copiando o modelo ensinado. E é importante a gente entender isso, que vocês não é copiar a voz, o trajeto, não é isso, mas é o caráter, é a postura. Me lembro que uma pessoa falou para mim: pastor, eu não vou trajado assim para a célula, porque eu nunca vi o senhor desse jeito. Eu falei: rapaz, esse cara está me vendo, ele está me observando. E a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas.
Não no aspecto de pessoas, mas no aspecto de gente que nos antecederam. Tem gente que acha que usa esse texto dizendo assim: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, porque as pessoas estão nos orando. Não, vê lá o que ele falou primeiro. Ele falou da galeria dos heróis da fé. Eles são as testemunhas. Nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, então passe a andar de acordo com o modelo ensinado. Quais são suas referências, queridos? Garotada, moçada, talvez suas referências na indumentária de vocês seja a televisão. Quais são nossas referências? Por que às vezes você vê um cantor ou um pregador com um certo jeito do outro? Não é imitação, não. Estou falando na melhor das hipóteses. É porque o relacionamento faz isso. Você vai conversar com o Lucas, você vai ver alguns gestos meus no Lucas. E alguém disse assim: pastor, só parece tanto com o seu filho. Não, quem parece com ele que parece comigo, eu cheguei primeiro. Você vai conversar com o Mateus, você vai ver ele usar algumas expressões. Ele não sabe, mas eu ouço falar no telefone e falo: isso aí é meu, cara. Ele fala algumas coisas que eu uso quando estou falando com alguém no telefone. Eu sei que depois ele vai me perguntar o que é. Mas é relacionamento, a gente vai pegando essas coisas. A gente vai pegando essas questões, esses trajeitos. E nossos filhos precisam disso, biológicos e espirituais, de ver referências dentro de casa. Queridos, existem padrões e modelos dentro do campo social. Você aprende a falar ouvindo os outros falarem. Alguém já viu aqui, talvez tenha algum pai aqui que chama o filho de papai? Quem já fez isso ou já ouviu? Na hora que vai falar com o filho, vai assim: papai, chama o filho de papai. Já conhece isso? Papai, por que ele está falando papai, chamando o filho de papai? Para o filho aprender a falar papai. E geralmente é o pai que faz, né? Ele não fala, não ensina o filho a falar mamãe, né? Papai, vem aqui. Para o filho falar, nós aprendemos assim. Alguns aprenderam a andar pisando nos pés dos pais. No meu livro Flechas na Aljava, eu falo sobre a geração Mowgli. A fábula do menino lobo, Mowgli, estava bicho, mas era gente. E segundo a fábula, Mowgli andava de quatro, uivava, porque havia sido criado, de acordo com a fábula, por lobos. Então o ambiente com o qual você se relaciona define a conduta que você toma. Ah, pastor, aquela criança está xingando. Eu duvido que não é modelo copiado. É modelo copiado, querido. E esses modelos estão sendo escassos a cada dia, padrões de referências, que nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a termos a nossa vida relapidada, redesenhada. É o princípio de Paulo em capítulo 4, versículo 9. Paulo desce uma escada de 4 degraus e diz assim: olha, o que, Timóteo, igreja, perdão, o que vocês viram em mim, ouviram de mim, aprenderam de mim e de mim receberam, isso fazei. Uma escada de 4 degraus. Não basta você ouvir, ver e aprender. Você tem que ouvir, ver, aprender e receber. Porque tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que aprende, mas não recebe. Nós precisamos ser essa geração de Elias e Eliseus. Tem Elias e Eliseus aqui? As Elias, os Elias e Eliseus aqui. Dão glória a Deus bem forte e celebra a presença dele. Aquele que imita e aquele que é imitado. Paulo diz o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí, gente, chegou a hora H. Pá! O profeta é arrebatado. E por favor, gente, não vem com essa história que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo veio e separou os dois. Tem gente que acha que a carruagem veio, aí Elias, não foi isso. Ele subiu no redemoinho. E na hora que ele sobe no redemoinho, ele deixa cair a capa, o mesmo manto que ele havia passado sobre Eliseu. Posso dar uma viajada aqui? Vem comigo.
Eu imagino ele olhando para você: isso é meu. Esse aqui ele passou sobre mim, pegou o manto. Você vai ler uns versículos antes. Quando Elias está passando junto com ele antes de ser arrebatado, ele pega o manto dele, dá uma dobrada, pá, fere o Jordão e passa. Aí pergunta ele: o que é que você quer? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Se me vires, pá, ele viu. O manto cai. O que é que ele faz? Pega o manto, dobra e vai lá e exerce a unção recebida conforme o modelo ensinado. Pá! Fere a água do Jordão e diz: onde é que está o Deus de Elias? E a partir daquele momento a sucessão foi feita, e ele, cheio do Espírito Santo, começou a fazer outras coisas. Eu vou declarar mais uma vez: há um manto profético liberado neste lugar, e na autoridade que a mim foi conferida, eu declaro que você será o imitador daquilo que te foi ensinado, e o modelo copiado vai glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Há uma geração que está prestes a ser tomada pelo redemoinho, mas uma outra geração está se estabelecendo, queridos, para dizer: onde está o Deus de Elias? E assim diz o Senhor: eu estou aqui, eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei eternamente. Eu quero saber onde estão os Elias e as Elias do Senhor. Se apressentem diante dele, porque é chegado, querido, é chegado a hora daqueles que obedecerão às exigências da unção, para a glória de Deus Pai. Libere o melhor aplauso que você puder, em nome de Jesus. Último lugar. Quinto e último lugar. Diga comigo: respeite ardentemente a unção. De novo, vamos lá. Quinto e último lugar, eu falei: reconheça o momento da unção. Ande perto de quem tem unção. Exerça a unção. Encare, os desafios da unção e exerça conforme o modelo copiado. Mas, gente, olha só vai poder fazer as 4 primeiras coisas quem souber viver essa última coisa. Respeite ardentemente a unção. Respeite. Nós estamos vivendo no meio de uma geração desrespeitosa, uma geração que não aprendeu a respeitar pais. Sabe, os filhos de não crentes que não respeitam os seus pais serão péssimas ovelhas dentro da igreja, porque as primeiras referências de pastores não estão na igreja, estão em casa. Eu sou pastor dos seus filhos, mas vocês, pais, são os primeiros pastores dos seus filhos. Eu fico desestabilizado quando alguém chega e diz assim: olha, pastor está ali, porque respeita o pastor, mas não respeita você. A minha autoridade vai até a porta da sua casa. Eu não posso invadir sua casa e determinar o que acontece dentro dela. Preste bem atenção nisso. Anote esse detalhe aí, que Deus ignora quem despreza a unção. No mesmo tópico, Deus ignora. Capítulo 25 do livro de Êxodo, 27 ao 34. A Bíblia fala que a unção da primogenitura estava sobre Esaú. Está falando de Eliseu, estou com Eliseu na cabeça. Eliseu não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Estava sobre Esaú, mais velho. E todo primogênito, amados, tem direito a uma bênção dobrada. A unção da primogenitura, olha aqui para mim, era tão importante que era dada com a mão direita, destra do pai. A ponto de um dia Jacó iria abençoar Efraim e Manassés, e inverte as mãos, colocando a mão direita sobre o mais novo, e o filho interrompe e fala assim: não, pai, não é assim não, esse aqui é o mais velho. Mas ali era um ato profético, que o menor seria maior do que o maior.
Mas a bênção sempre era dada com a mão direita. E a mão direita era a porção dobrada de tudo que o pai tinha. Ele tinha esse direito. Como eu tenho dito nesse livro aqui, que nós somos uma sociedade que mima os caçulas e despreza os primogênitos, que são representações de Jesus. Não vou entrar nesse mérito para você ler aí no livro, mas dizer a você que Esaú despreza a primogenitura que ele recebeu quando ele estava com fome. Gente, eu sei que eu já estou avançado no horário, mas eu preciso dizer isso antes de terminar. Eu quero que você entenda que tem muita gente, em especial os jovens e adolescentes, que estão vendendo sua primogenitura por causa de um momento de desejo e de fome. Esaú disse: eu não quero essa primogenitura, para que ela me serve agora? Eu estou com fome. E presta atenção, queridos, por que você não encontra muitos jovens frustrados? E os maiores frustrados que a gente já conhece são pessoas de idade. Porque os idosos, eles pensam no que deveriam ter feito no passado. As crianças pensam no futuro, na fantasia. E os jovens pensam no agora. Por isso que a Bíblia diz que você deve se lembrar do teu Criador enquanto é tempo, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e você chegue a dizer: não tenho neles contentamento. Viva no presente preparando o futuro, porque a qualidade do teu futuro depende do que você semeia no presente. Esaú olhou para o presente e falou: estou com fome, negócio agora. Querido, existem momentos, olhem para mim, que Deus não vai tirar de você o desejo. Cabe a você dominá-lo. Caim, o pecado vem sobre você, cabe a você dominá-lo. Eu não quero que nenhum jovem ou adolescente venha pedir para eu orar, para Deus tirar o apetite sexual, porque eu vou tornar um futuro marido impotente. Isso foi Deus que te deu. Você só não pode deixar com que esse desejo vire um fogo. Não venda a sua primogenitura. Viva na unção. Viva no óleo, na unção do Espírito Santo de Deus. Segure essa onda. Não venda a primogenitura. E assim como eu dei uma notícia boa, teologicamente falando, eu vou dar outra. No período veterotestamentário, primogênito era, espiritualmente falando, era aquele que nascia primeiro. Mas a partir do momento em que você aceitou Jesus, a Bíblia passou a chamar você de igreja dos primogênitos. Ou seja, nós temos direito a tudo que o Pai tem. Então todos aqueles que se converteram tornaram-se primogênitos como filho. Alguém, por favor, celebre isso, porque isso não é qualquer coisa. Não negocie sua primogenitura. Por favor, onde estão os primogênitos e as primogênitas que podem glorificar o nome dele aqui? Anote aí 1 Samuel 24, de 1 ao 7. E 1 Samuel também 26, 9. 24, de 1 ao 7 e 26, 9. Anotem, olhem aqui para mim. E se coloquem de pé, por favor. O que diz nesses dois textos? Olhem para mim, aqui, queridos, aqui, não conversa, ninguém conversa, não olha para o relógio, que eu já vi você olhando para o relógio. O que diz esses dois textos? Os dois textos usam a mesma expressão. Davi recebe uma proposta maligna para ferir Saul. E nos dois textos ele diz: eu não tocarei no ungido do Senhor, no Messias, no Machia. Eu não vou tocar no Machia. Nas duas ocasiões, a primeira, sabe o que ele fez? Ele cortou um pedaço da orla, apenas isso. Sempre tem alguém para falar uma coisinha. É uma coisinha à toa. Eu queria te falar uma coisa, rapaz, você prestou atenção naquilo, vai lá e corta um pedacinho do manto. A Bíblia fala que na hora que ele corta um pedaço da orla do vestido, um pedacinho, a Bíblia fala que o coração dele apertou, doeu. Ele falou: como é que eu corto
o manto do meu líder. Que ele pode estar errado, mas se Deus quisesse que eu estivesse no lugar dele, Deus já teria tirado ele de lá. Se Deus não tirou ele de lá, é Deus quem tira, não sou eu. Alguém está me entendendo? Respeite a unção. Ele falou, como é que eu vou fazer? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. E se arrependeu. E da outra vez, olha aqui para mim. Saul estava assim, nesta posição que a Bíblia chama de cobrir os pés, porque na hora que fazia isso o vestido cobria. Outra versão diz aliviar o ventre. E na nossa versão é fazer necessidades fisiológicas. E você sabe o que sai de dentro da gente quando a gente faz necessidade fisiológica. Não precisa ser biólogo para isso. Às vezes você vê algumas coisas que o líder está fazendo, mas o problema não é teu. Ele estava fazendo necessidade fisiológica, o ambiente fedido dentro da caverna. Um dos melhores lugares que eu estive em Israel é exatamente esse lugar, nas cavernas de En-Gedi. Várias cavernas, várias. Ninguém diz, foi ali que Saul entrou. Ninguém diz isso. Mas diz, foi numa dessas cavernas. E na mesma hora eu entendi que na minha trajetória sempre tem cavernas de oportunidade para eu desrespeitar o ungido. Talvez eu não desrespeitei aqui, mas outra vai ter alguém, vai cortar um pedacinho. É só isso que eu quero te falar. Tá vendo o que ele está fazendo? Numa posição vulnerável. E às vezes as nossas vulnerabilidades são oportunidades para que os malignos venham nos ferir. Não colhe com quem quer ferir líder. Não colhe. Eu não estou defendendo o erro de líder. Só estou dizendo que a Bíblia tem exigência, a Bíblia tem regra. E quem cuida de líder é Deus. Não desrespeite, não encare a unção do diácono, a unção do professor de escola bíblica. Não encare. Moisés casou-se com uma mulher cuxita. Aqui existem duas designações teológicas. A primeira é que cuxita pode ser uma etíope. A segunda é que cuxita vem de Cuxi. E Cuxi é o filho mais velho de Cão, o filho amaldiçoado por Noé. Então ele teria supostamente casado-se com uma mulher com uma linhagem amaldiçoada. E Miriam era a irmã mais velha. E falou dele. Queridos, num dos textos mais controversos da minha cabeça, Deus chama: a glória de Deus vem. E não celebre sempre a chegada da glória, porque a chegada da glória não é apenas para presentear, é também para juízo. A glória de Deus veio e falou: saiam os três na minha frente. Sai Moisés, Arão e Miriam. Quem é você, Miriam? Quem é você, Miriam? Você já viu como eu falo com os meus profetas? Com os meus profetas eu falo por sonho, eu falo por visão. Mas com Moisés não é assim. Eu falo cara a cara, como se fala com um amigo. Não fala do meu amigo. Em nenhum momento Deus falou: esse casamento é meu. Em nenhum momento Deus falou: não, isso aí é aliança minha. Deus deixou esse assunto de lado, porque o que você tem como motivo para Deus não é razão. Não confunda motivo com razão. Motivo para falar você tem, razão para murmurar você nunca terá. Respeite a unção. Se eu estou sendo voz profética neste lugar, se você fizer esses 5 princípios que estão aqui, você vai ver sua vida dar uma virada de 180 graus. 360 não, senão você volta para o mesmo lugar. Mas de 180 graus, para que você perceba, experimente e o nome do Altíssimo seja glorificado. Por isso eu te digo, reconheça o momento da unção, ande perto de quem tem unção, encare os desafios das exigências da unção para receber a unção, exerça a unção recebida conforme o modelo ensinado e respeite ardentemente a unção. Então erga suas mãos nessa hora e, por favor, faz o melhor barulho de oração que você puder nessa hora, de clamor nesse instante, de pedido ao Senhor.
de pedido de perdão, de misericórdia. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não. Eu não vou impor a mão em ninguém, não. É hora do Espírito Santo pôr a mão em você nessa hora, aí onde você está. Mas eu gostaria de ouvir sua voz clamando. Eu gostaria de ouvir sua voz dizendo: Deus, eu preciso disso na minha vida. Os ensinos que eu recebi aqui hoje o Senhor pode fazer uma mudança em minha vida. Senhor, eu te peço nesta hora que haja uma convergência dentro dos lares, que tudo que está dividido dentro das casas, nas mentes, na igreja, receba agora a unção da convergência, a unção da unidade. Senhor, em nome de Jesus, que hoje esta palavra aqui não volta vazia, sem fazer o que te apraz, ela prospere naquilo para o qual foi enviada. Ó Carisma, eu não estou ouvindo o seu clamor. Ó Carisma, eu não estou ouvindo a sua voz. Eu acho que você tem uma necessidade maior. Eu acho que você pode mais. Clama a mim, e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. É a tua hora, é a tua hora, é a tua hora. Abre a tua boca e diga: Deus, eu me submeto à exigência da unção. Eu não posso viver sem unção. Eu não posso viver sem unção. Eu quero viver na tua presença, porque eu quero entrar e ver a glória. Só quem quer isso, solte o seu grito na presença dele, dizendo: é hoje, Deus, é hoje, é agora, Senhor. Não será amanhã, não será amanhã. É neste momento, é neste momento. Vem, Senhor, vem, derrama uma unção nova nesta hora, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aplauda a presença dele neste lugar.